Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula, hoje falando sobre texto argumentativo, nossa aula de língua portuguesa hoje falando sobre esse tipo textual. Vamos lá então, texto argumentativo. O que nós precisamos aprender sobre isso aí? Tipo argumentativo, ele tem como objetivo persuadir. Aristóteles já dizia, a persuasão é o ato de convencer, né? E eu coloquei aqui o verbo aqui depois só para você ver. Persuadir e convencer. Ou seja, levar o leitor a concordar com a tese defendida. Há alguns que dizem que não. Falam, não, ele só está expondo seus argumentos, a sua opinião. Mas, no fundo, ele quer convencer o outro de que ele está certo, né? Mas, na verdade, se ele puder trazer o outro para o lado dele, tranquilo. Então, o tipo argumentativo, ele tem essa ideia de expor seus argumentos para defender a sua ideia e, se possível, persuadir, convencer o outro a passar para o lado dele, tá? É expressa uma opinião crítica, e aí você tem que ter o chamado senso crítico, acerca de um assunto, sendo defendida uma tese sobre esse assunto, através de uma argumentação clara e objetiva, fundamentada em fatos verídicos e dados concretos. Então, calma aí. O que nós temos que entender do argumentativo? Se você tem que expressar a sua opinião crítica, então você vai ter que despertar o seu senso crítico. Então você não pode, às vezes, ir naquilo que já estão falando ou ir dizendo qualquer coisa. Você tem que adquirir um conhecimento, você tem que trazer para dentro de si várias informações, despertando o seu conhecimento, você desperta o seu conhecimento crítico. Todo texto você tem que começar a analisar, depois você tem que criticá-lo, para depois você tirar suas conclusões. Você não pode chegar logo tirando suas conclusões. Por isso, é importante que quando você vai fazer o seu texto argumentativo, você tem que ouvir vários pontos de vista sobre aquele. Se tiver dois, escute os dois. Se tiver três, quatro, não importa. Escute todos, para depois chegar à sua conclusão. O texto argumentativo, se você só escuta uma linha, fica complicado. Claro que depois que você tomou a sua posição, você vai escutar mais o lado que você tomou. Mas é importante que você escute todos. Por quê? Para que quando venha um argumento contrário, ou dentro de um texto você seja questionado, seja desafiado, você vai demonstrar por que você pensa daquele jeito e não do outro jeito. Tá? Então o texto argumentativo você tem que ler. Você tem que trazer informações para dentro de si. Você tem que trazer essas coisas para que você possa se expor com clareza e objetividade, que é o que te pedem. Por exemplo, o Enem, você tem que fazer uma redação dissertativa argumentativa. Dissertativa é a tese, é a ideia que você vai defender, e argumentativa são os argumentos que você vai trazer. E aí, você não sabe o que vai cair no dia. Então você precisa ler tudo que você puder ler, todos os assuntos. Deficiência, você tem que ler educação, você tem que ler exportações, você tem que ler sobre violência, você tem que ler sobre o cenário político, você tem que ler sobre tudo isso daí. E aí, você tem que entender que hoje a cobrança em cima de você é o que a gente chama de holístico. Os gêneros, todos os gêneros que são colocados para você ter que fazer, eles querem que você coloque ali um conhecimento no geral, você tem que saber de tudo. Então eles vão te cobrar um conhecimento histórico, geográfico. Então, o que acontece? Ele quer ver se você prestou atenção em todas as aulas. Quer ver se você está lendo no seu dia a dia, se você está prestando atenção em assuntos relevantes, e não só em coisas irrelevantes, em cultura que a gente chama de cultura inútil. Então você é chamado a poder trazer esse argumento. Quem vai fazer o IF, Instituto Federal, não se preocupe porque não tem redação ainda. Vamos ver se vai mudar de tal, mas por enquanto não tem. Mas concursos em geral, Enem, é texto dissertativo argumentativo. É esse tipo aqui. E você tem que ler e tem que se informar. Ok? Nós temos vários gêneros textuais desse tipo. Tá? Nós temos a dissertação, que é um gênero textual e está dentro do argumentativo, do tipo textual argumentativo, que é que você faz dentro da faculdade ou do mestrado, né? O artigo de opinião nos jornais, você vê defendendo sua ideia. A crônica argumentativa, que a pessoa traz assuntos do dia a dia para defender sua ideia e tentar trazer o leitor para o lado dele. Tá? O editorial, que defende a ideia de determinado veículo de comunicação.
A resenha crítica, que traz determinada ideia sobre obras, tá? Carta de solicitação ou de reclamação, que traz uma ideia para solicitar ou reclamar sobre determinado assunto, ele tem que reclamar embasado em argumentos. E a carta de leitor, em que a pessoa demonstra seus argumentos a respeito de determinada reportagem, notícia ou matéria que ele leu. Tá? A estrutura do texto argumentativo, ele é baseado em 3 partes, geralmente. Introdução, tá? E o que é introdução? É a parte do texto argumentativo, em que apresentamos o assunto de que trataremos e a tese a ser desenvolvida a respeito desse assunto. Então, a introdução, que é o começo do seu texto, o primeiro parágrafo, você tem que trazer para o leitor o que é que você vai falar. Ele tem que ler a sua introdução e já entender, a ideia dele é essa, a ideia central dele é essa. Você já deixa o seu leitor inteirado. O escritor do texto argumentativo, dissertativo, ele tem que deixar o seu leitor já amparado. Falar, olha, esse assunto é tal que ele vai falar. E isso você vai ter que ter coerência para, no decorrer do texto, continuar defendendo essa mesma ideia. Então, se na introdução você fala assim, a violência ele é um problema cognitivo das pessoas. Todas as pessoas têm dentro da sua cabeça já a violência e ela põe para fora em um certo determinado momento. Então, você coloca essa ideia, que parece absurda, então, durante todo o texto você vai ter que defender isso. Então, se lá no meio você fala, não, a violência ele é um problema social, de relacionamento entre as pessoas, aí já mudou o assunto. Então você tem que começar e terminar baseado na mesma ideia. Desenvolvimento é a argumentação propriamente dita, correspondendo ao desdobramento da tese apresentada. Então esse é o coração do texto, o coração é a parte mais importante, certo? Por isso, comumente, de comum, né, se desdobra em mais de um parágrafo. Então, às vezes tem 2, tem 3 parágrafos, porque ele vai pontuar a ideia dele. Então, por exemplo, por que a pessoa ela precisa ser feliz? Então, ela precisa ser feliz por quê? Porque ela se torna mais produtiva, é uma primeira ideia. Segundo, ela vai se sentir mais importante para ela mesma, é a segunda ideia. Terceira, ela vai conseguir ser para a família dela algo melhor, alguém melhor. Então são 3 desdobramentos, não são 3 parágrafos. Isso pode ser qualquer assunto, certo? De modo geral, cada argumentação em defesa da tese geral do texto corresponde a um parágrafo, conforme eu falei. E aí você tem que ler todos os assuntos. E aí vem a chamada conclusão, que é a parte final do texto em que retomamos a tese central, que você vai defender durante o texto. Eu aconselho você que se você vai fazer um texto, faz um esbocinho de lado, eu quero falar aqui assim, aqui assim, aqui assim. Você faz rapidamente, antes de entrar no texto propriamente dito, e com esse planejamento de como você vai construir esse texto, aí você faz propriamente o seu texto, tá? Não vai escrevendo de qualquer jeito, vai colocando do lado, olha, eu quero fazer isso, isso. E aí você se organiza melhor, tá? Então, a parte final do texto, em que retomamos a tese central, agora já respaldada pelos argumentos desenvolvidos ao longo do texto. Então, na conclusão, você simplesmente vai fazer o que a gente chama de síntese. O que é a síntese? Você vai tirar uma conclusão geral sobre aquilo que você falou. Tá? Isso é a chamada síntese. Pode ser também, e o Enem já fez isso, de pedir a você que você dê uma solução, que eles chamam de intervenção. Tá, tudo bem, a violência está de tal forma, mas o que você sugestiona para determinada coisa? Então você vai ter que dar uma solução, tá? E aí, pessoal, o que eu queria... Deixa eu ver aqui o tempo meu aqui, porque eu não posso passar do tempo correto do vídeo. O que você tem que entender? Que você tem que fazer várias leituras, tá? Você tem que ler mesmo, ouvir argumentos, pôr para fora mesmo, tudo que você... pôr para dentro, aliás, tudo que você precisa, tá? Então, por exemplo, o Caio lá que vai falar assim, como que você acredita que o mundo surgiu, né? Então você tem que ler várias correntes, vamos supor, vou ler uma breve história da humanidade, o Sapiens, né, do Yuval Noah Harari. Esse daqui defende do Big Bang, tá? E fala da teoria da evolução. Então é uma teoria, você vai ter que ler. Ele defende essa ideia, beleza? Além de outros aspectos históricos. Não, quero ler isso daqui. Gênesis 1 e 2, em que ele defende a ideia de um criador, né? É o chamado design inteligente. Então o Adalto Lourenço vai defender essa ideia. Então você tem que ler também isso daqui, eu contraponto aquele.
para você tirar sua conclusão. Criacionismo, design inteligente, teoria do Big Bang, como que surgiu o mundo? Então você tem que ler as correntes para você tirar sua conclusão. Vai cair a educação. Eu acho que a educação é o que Paulo Freire fala que é na questão social. É ali que está a educação. Ou não. Você pode ler esse livro aqui Os Neurônios da Leitura, do Stanislas Dehaene, em que ele fala que no nosso cérebro já está programado de uma certa forma para você aprender. Não é a questão social propriamente, é a questão já cognitiva. Então, se é a questão da educação. Vai cair falando sobre depressão. Como que eu posso falar sobre a depressão? Eu acho que é um problema já dentro da questão emocional da pessoa. Então, por exemplo, você lê um livro igual esse daqui, O Demônio do Meio-Dia, do Andrew Solomon. Então, ele vai falar sobre a questão cognitiva, emocional da pessoa. Então, ele vai falar sobre isso. Ele defende essa questão aqui sobre a depressão. Ou não, você acha que a humanidade está deixando isso? Então, por exemplo, você vai ler o Zygmunt Bauman, Modernidade Líquida. Então, você pode ler um livro desse, em que demonstra que as coisas não são para durar e as pessoas não estão suportando sobre isso. Então você tem que ler. Eu trouxe para você aqui, por exemplo, os temas do Enem. Dá uma olhada aqui, depois você dá um pause e vai lendo. Então, por exemplo, ano passado, democratização do acesso ao cinema no Brasil. O que você tem para dizer sobre isso? Qual a sua argumentação? Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. O que você tem sobre isso? Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Olha o assunto, tá? É só surpreendente. Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Intolerância religiosa, você tem para dizer, não é só cristianismo, todas as religiões, pense. A persistência da violência contra a mulher, publicidade infantil em questão no Brasil, efeito da implantação da lei seca no Brasil, movimento imigratório para o Brasil no século XXI, viver em rede no século XXI, trabalho na construção da dignidade humana. Olha os temas que caem. Então, você tem que estar inteirado sobre tudo, ler bastante, se informar, que é importante. Beleza, pessoal? Ficamos por aqui. Até a próxima.